você já ouviu alguém falar assim? É muito comum, né? A gente ouvir as pessoas falando: ah, correr é minha terapia. Ir à praia é minha terapia. Sair para dançar é minha terapia. E, na verdade, a gente faz uma diferenciação, porque essas são atividades terapêuticas. E é preciso entender a diferença, já que a terapia é um processo com teoria, com técnica e a condução de um profissional. Ficou confuso? Deu para entender? Senão a gente vai entender agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Seja bem-vindo de volta. Sempre um prazer estar por aqui. Saudades, né? Também, pois todos vocês é. aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, na terça-feira foi dia do foi dia do né? psicólogo, dia então, muito especial. Seguimos celebrando por aqui, Vamos né? sim. E para o Papo de Quinta ficar completo, eu quero a sua participação. Primeiro, eu quero saber se você já fez ou se você faz terapia, se você conhece esse processo. Se sim ou se não, você me manda lá no WhatsApp do Mulher Demais, no 991050400. Se você já teve interesse ou tem interesse de conhecer melhor a terapia, de fazer terapia, me conta também, tá? No 991050400. Ranieri, se a gente puder conceituar, né? Já para deixar claro para o pessoal de casa, o que é a terapia? Bem, terapia é um processo, né, terapêutico de tratamento, mas sobretudo de autoconhecimento, né, em que as pessoas, quando estão com alguma questão relacionada à saúde mental, algum transtorno psíquico, com algumas questões no que tange relacionamentos afetivos, íntimos, relacionamentos sociais, no que tange a eventos traumáticos, geralmente procura para entender, compreender aquela dor, aquela confusão mental, sobretudo para também perceber, Bruna, quais são os padrões de pensamento, o que acarreta, ou os gatilhos mentais que acarretam alguns sofrimentos mentais. E esse processo, ele geralmente começa por transitar nessas questões do paciente, às vezes até questões íntimas. Sim, né? Exato. Eu, por exemplo, faço terapia desde 2019, Eu né? também então, faço. Como psicólogo, você também faz, Com certeza, né, Ranieri? com certeza. Nossa telespectadora Amanda até mandou mensagem aqui dizendo: faço terapia, aconselho todo mundo a fazer, ajuda demais. Concordo contigo, Amanda. Agora, lá em 2019, antes de fazer terapia, eu ficava me perguntando o que acontece na primeira sessão, né? Como é que é esse primeiro contato também, Ranieri, já com o profissional, para que o pessoal entenda como é que é essa primeira experiência, digamos assim? Bem, do ponto de vista técnico, o que existe nesse primeiro contato é uma anamnese, né, o que na prática vem a ser uma entrevista do indivíduo, né? Compreender o indivíduo como um todo. Geralmente isso aí não se dá apenas na primeira sessão, na primeira consulta, se estende um pouco mais para outras, onde a gente vai compreender a história do indivíduo, alguns padrões de pensamento e comportamento. Tudo que se pensa em demasiado vira comportamento. Sim. Compreender o sistema familiar, a composição familiar, a profissão, a escolha da jornada de trabalho, como se deu aquela escolha. Isso tudo tem a ver com componentes cognitivos que a gente às vezes não se percebe, mas é muito pautado pelo que a gente acredita, o que a gente chama de crenças. Sim. Nossas escolhas, no decorrer da nossa vida, é todo pautado em cima das nossas crenças, inclusive a escolha da profissão, por exemplo. Né? Verdade. Então, esse processo, isso começa na primeira sessão, mas, sobretudo, eu sempre digo, o principal objetivo da relação do terapeuta com o paciente nessa primeira sessão é estabelecer e fortalecer o que a gente chama de vínculo terapêutico. A gente tem que fazer esse investimento, digamos assim, para que o paciente se sinta à vontade. A partir dali, daquele primeiro momento, é estabelecido um encontro de duas pessoas que até então não se conhecem, mas que, sobretudo quando o paciente consegue essa empatia, ou consegue se conectar e ter essa confiança com o terapeuta, ali, a partir daquele momento, eles vão trilhar todo um caminho de um processo terapêutico de, sobretudo, autoconhecimento. Importante demais, né?
Eu acho que muitas pessoas que nunca tiveram esse contato com a terapia, ou que têm interesse, curiosidade, mas que não sabem muito bem como esse processo funciona, vão se perguntar: por que eu não posso fazer isso com um amigo, com um parente? Por que eu não posso desabafar ou pedir conselho à minha mãe, por exemplo? É uma relação completamente diferente, né, Ranieri? É técnica, né? Profissional. Totalmente, né? E eu escuto muito isso, né? Conversa e bate-papo não é terapia. Porque justamente, muito embora exista essa questão desse vínculo, mas o terapeuta ele sempre vai ter um olhar também técnico, que é justamente esse olhar que vai auxiliar o paciente a refletir acerca de alguns padrões que ele geralmente traz, algumas demandas, refletir sobre quais são as motivações que levaram ele a tomar determinada decisão, ou comportamento em relação a uma pessoa ou algum evento. E é justamente essa diferença que está entre um bate-papo e uma conversa com a pessoa que você ama, que você tem intimidade, para com a do terapeuta. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Essa foi uma introdução, né, para você entender um pouco mais sobre esse processo, que eu posso dizer assim, como quem de fato vivencia isso, que é enriquecedor. Então você vai mandando suas dúvidas, suas mensagens através do WhatsApp do Mulher Demais, no 991050400, e a gente retoma logo mais. Tá certo, Ranieri? Okay. Combinado então.